Olá, eu sou a Thelma e hoje eu vou te falar um pouquinho mais sobre um aspecto que eu já abordei em outros vídeos, que são as diferentes edições, onde encontramos traduções, notas de rodapé, mais informações sobre um determinado livro. Então hoje caminho um pouco mais por esse assunto, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Insta, sempre mais breve os conteúdos, e tem sempre link na descrição desse vídeo que leva lá para a newsletter, onde eu falo de suspense e romance e outras cositas mais. Por exemplo, a Bienal, tudo que eu vou tendo mais contato e tenho informações interessantes para vocês, eu divido aqui, mas com mais profundidade na newsletter. Então, vamos às traduções. As diferentes opções que as editoras, que os tradutores nos trazem. Antes, até queria fazer uma ressalva aqui. Eu tinha a intenção de fazer o vídeo desse domingo lá direto da Bienal, do último dia da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, mas não vou conseguir essa logística, então eu coloco provavelmente nos stories os vídeos que eu consegui fazer lá na Bienal, porque ontem eu também tinha essa intenção de ir para a Bienal, mas eu não consegui, eu tive que ir para o hospital. O resfriado, gripe, foi piorando, e eu descobri ontem, fazendo exames, que é uma sinusite. Por isso a voz um pouco diferente, eu já venho apresentando essa voz ruim outros dias, são já 3 semanas de sinusite. E tô com antibiótico, corticoide, então já melhorou bastante de ontem para hoje, é impressionante, mas são 7 dias de antibiótico e isso é rigoroso, você tem que seguir mesmo. Tô nesse esquema, é por isso que a minha voz tá um pouquinho diferente, anasalada demais. Mas vamos às traduções, que é o que me traz aqui hoje. E foi interessante, é engraçado como as coisas caminham, como o que você precisa entender, conhecer, chega às suas mãos na hora certa. Pelo menos eu acredito nisso. Eu tô trabalhando num livro, já na fase final, né, revendo o que a leitura crítica me trouxe, fazendo as correções, ajustes. E nesse livro eu uso textos de Shakespeare em alguns momentos. A tempestade é o mais preponderante, o que mais norteia a minha história. E eu estava usando uma tradução de algum tempo. Só que em abril desse ano, a Penguin Companhia lançou uma nova tradução. A tradução de uma pessoa que eu gostei muito de conhecer, de aprender um pouquinho sobre a técnica da tradução. O José Francisco Botelho. Ele tem já algumas traduções de Shakespeare para Companhia das Letras, né, que é a Penguin, né, que acho que é mais Penguin do que Companhia das Letras, né, é o guarda-chuva, não só selo. Ele tem várias traduções divididas com outro profissional, então cada um deles vai fazendo. A ambição da Penguin é ter toda a obra de Shakespeare traduzida para o português por esses 2 tradutores, e eu fiquei muito impressionada com o trabalho do Botelho. E é interessante, aqui a gente tem uma matéria da revista Piauí, meu namorado leu e trouxe para mim, já imaginando que teria uma utilidade no meu livro e no meu dia a dia. E de fato veio super a calhar. E aí a gente começa a entrar nessa magia que são as traduções.
a gente imagina que, tradução, ponto. Eu imaginava, a princípio, que era um pouco assim. Mas não, existe aí muito trabalho. Por exemplo, quando você vai traduzir um texto de Shakespeare, acho que aí vai esbarrar numa questão bem complexa, que é a tradução de poesia. Já que o bardo fez suas peças, seus textos, mesclando poesia, prosa poética, e isso acaba aumentando o grau de dificuldade dos tradutores. Porque uma coisa é você resgatar o significado dessas palavras, e aí já tem um grande debate. Se você resgata e mantém no equivalente da época em português, tem essa questão também. Como se você traz para uma linguagem mais contemporânea, facilitando a leitura do texto, por exemplo. Muitas vezes a poesia acaba ficando em prosa por uma dificuldade dessa tradução. Veja, não é só o termo que você tem que se preocupar com a transposição aí de tempo, mas com a métrica. E aí, imaginem palavras em inglês apresentarem essa mesma métrica numa frase em português. E ele deu um exemplo, por exemplo, da palavra head, cabeça. Cabeça são 3 sílabas pra gente. Em inglês é head. É bem... Você vai encontrar dificuldades em cada palavra e na frase como um todo. É muito interessante essa discussão. E quando eu vi o resultado final, eu comprei o livro da Penguin, porque traz uma beleza para o texto, reproduz essa sonoridade, essa mágica que Shakespeare fazia. Claro que Shakespeare ele não se atinha apenas a versos. Era o teatro, era o verso, prosa, ensaios. A diversidade dele é muito grande, é uma riqueza e uma beleza extremas que precisam ser traduzidas com muito carinho. E aqui ele vai contando algumas dessas técnicas, de procurar determinados livros da época para entender os termos, por exemplo, os termos marítimos, que combinassem com a época de Shakespeare em português. E aí vem termos diferentes do que são usados hoje, habitualmente. É bem interessante notar isso. Assim como ele usava um dicionário analógico, fazendo colunas de palavras por grupos, onde ele procurava ali a combinação que mais representasse, trouxesse não só o significado, mas a música na leitura. Os textos de Shakespeare eram feitos para o teatro. Para um teatro, uma leitura em voz alta, mais ou menos nesse sentido. E é interessante, né, ele procurar colocar na tradução tanto esse efeito que, se for posto num palco, vai atender às necessidades, como se fosse um leitor na sua casa, sozinho, tentando ler, né? Para que aquilo também, essa leitura silenciosa, seja agradável. Shakespeare tem uma vasta história de traduções aqui no Brasil. Começa lá em 1800 e alguma coisa, e assim a gente vai tendo vários representantes, cada um com sua qualidade, com seu estilo, alguns com a crença de que o verso seria complexo demais para ser vertido e transformando então em prosa, ou não. Então você encontra várias opções nesse sentido, e eu achei que valia muito a pena trazer essa informação para vocês. Ou seja, pela Penguin Companhia, tem a coleção de Shakespeare que aos poucos está sendo lançada, já tem vários lançados, que tem esse cuidado na tradução, e algumas delas
são feitas pelo Botelho. Eu achei isso muito interessante. Vejam, Shakespeare teve momentos que a tradução não foi feita direto do inglês, e sim do francês. É interessante notar isso quando vocês forem procurar qualquer tradução de qualquer livro, se ela está sendo feita direta para o português ou se ela passa por uma língua intermediária. Sempre que acontece isso, se perde muito. Porque imaginem, sempre há uma limitação nessa tradução, é uma tradução sempre. Mas se você fez o processo 2 vezes, você tem 2 chances de estar perdendo mais informações, mais beleza nesse texto. Então é bom observar isso. Aqui eu trouxe uma edição da Príncipes, que eu li já há um tempão, há uns 2, 3 anos. É Mary Shelley, Frankenstein, e a gente tem um tradutor que fez direto do inglês para o português, e é de muito boa qualidade, é do Silvio Antuña. Ou seja, vocês podem encontrar em edições mais populares e em edições mais caras uma diversidade que traz qualidade, né? Então, tenho sempre que comprar dessa edição? Não, mas é bom a gente pesquisar se a gente está preocupado em ter um texto mais adaptado, mais que atenda mais às nossas vontades. Se você vai traduzir, você vai usar um texto de Shakespeare, eu recomendo fortemente que olhem essas últimas edições da Companhia das Letras, Penguin, porque estão muito detalhadas. Então, se a sonoridade, a musicalidade delas importa, prestem atenção, essa beleza do texto, porque assim, eu fiquei super impressionada. É claro que as edições oferecem outras características, como notas de rodapé, que contextualizam a época. Eu li Orgulho e Preconceito da Penguin, e assim, tem uma aula de Jane Austen, do pensamento da época, dos valores. Ela explica, essas notas explicam, inclusive, o quanto valia, como a pessoa era medida como rica, pobre, com cavalos, com charrete, com salários anuais. Super interessante se você quer mergulhar mais fundo nesse universo. Mas é claro que você vai conseguir, na Ciranda Cultural, uma obra tão bem traduzida, linda, com uma capa maravilhosa, e também traz essa informação. Enfim, é importante a gente sempre ter em mente os nossos objetivos com aquele livro e procurar a alternativa que se encaixe melhor. Vocês podem encontrar isso nas mais diversas editoras. As traduções dos russos também mostram um pouco disso sempre. As traduções vertidas da língua original para o português. Evitar essas traduções que têm esse passo intermediário. Então essa é a minha sugestão. Fico aqui também elogiando o trabalho do Botelho na Tempestade, ficou maravilhoso. Já consegui ler, preciso ainda me dedicar um pouco mais à leitura, mas é impressionante a qualidade, a beleza do texto. Então ficam aqui as minhas sugestões e a gente se vê no próximo vídeo.